torna as pessoas infelizes aqui nesse mundo? Quando todas as oportunidades se fecham para ela e as portas parecem trancadas, os caminhos parecem fechados, e a pessoa vê a oportunidade passando na frente dela, mas ela não consegue alcançar. E isso vai gerando frustração, desespero, tristeza e até revolta. A pessoa vai ficando revoltada, porque ela quer avançar, mas todos os caminhos e portas parecem trancados, e ela não consegue. Isso causa até depressão nas pessoas, abatimento, desânimo. E a situação piora muito quando, além dela não conquistar coisas novas, começa a perder as que já tinha. A pessoa perde o carro, não consegue pagar, perde a casa, perde o apartamento, perde o terreno, perde a família, perde o emprego, perde a empresa, perde a oficina, perde o comércio. E a situação fica mais desesperadora quando aquilo que ela poderia ainda colher nem chega a brotar, não chega nem a nascer. E quando começa a nascer, é destruído diante dos seus olhos. A pessoa vê aquele prejuízo acontecendo diante dela, e ela ainda é agravada com doenças e enfermidades, num momento em que ela mais precisa de dinheiro para pagar dívidas, para cumprir compromissos, e vem a doença, e ela se vê obrigada a comprar remédios caríssimos e pagar por tratamentos igualmente caros. O que eu falei aqui para você, resumidamente, são essas três coisas que Deus acabou de falar através da sua palavra. Olha só, se eu fechar os céus, quer dizer, é Ele que tem o poder de abrir e fechar portas. Se eu mandar os gafanhotos para que consumam a terra, é uma linguagem figurada que fala a respeito de se perder aquilo que já tinha. E se eu mandar a peste, a doença, onde a pessoa vai ter que gastar com remédios e tratamentos. É exatamente isso que ele está falando naquele tempo e que eu estou agora colocando numa linguagem mais atualizada para todos nós. E Deus, Ele diz que Ele tem poder para abrir e fechar os céus ou abrir e fechar portas. E Ele provou isso. Vamos lá no livro de Gênesis, e agora eu vou querer que você pegue caneta e papel para anotar esse estudo rapidamente, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Deus tem poder para abrir e fechar o céu. Ele diz que vai abrir e vai chover muito, mas Ele está provando que Ele tem poder para proteger aqueles que são seus. Por isso que Ele arrumou para Noé e sua família um escape. Aí Deus de fato abre as comportas e chove como nunca. Aí Deus resolve fechar as comportas. Capítulo 8 aqui de Gênesis, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também, quer dizer, fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E a chuva dos céus deteve-se. Deus disse: agora eu vou fechar as janelas dos céus. Então Ele fechou o céu e a chuva, o dilúvio, cessou. Então a pessoa, ela, primeiro,
tem que entender que quem abre e fecha as portas é Deus. Quando ela começa a tomar prejuízos, perder o que conquistou com muito trabalho e durante anos, ela precisa se convencer que Deus tem poder para consumir e Deus tem o poder de fazer a pessoa reaver aquilo que perdeu. Então, vamos aqui no livro de Êxodo agora, porque Deus falou, se eu mandar os gafanhotos para que consumam a terra. Livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 4. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. O gafanhoto é para comer o que ainda resta. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E aí Deus mandou aquela multidão de gafanhotos, como nunca se viu antes. E aquilo que ainda restava, foi consumido da terra. Aí o faraó se humilhou, se arrependeu e pediu perdão. Veja o versículo 16. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Então Deus está mostrando, tem o poder de destruir e tirar a destruição. A pessoa que está perdendo tudo, precisa começar a acreditar nisso. Que não é crise, não é plano de governo, não é situação momentânea. Porque enquanto essas pragas dos gafanhotos desciam sobre o Egito, onde morava o povo de Deus não teve um só gafanhoto. Não teve nenhuma destruição, nada se perdeu. Então a pessoa tem que começar a entender, Deus pode controlar os prejuízos. Deus pode fazer cessar as minhas perdas. Vamos ver aqui agora Deus agindo naquilo que é, talvez, a pior coisa que uma pessoa pode perder na vida, que é a saúde. Não é? Porque se você está com as portas fechadas, não consegue conquistar mais nada. Depois vêm os gafanhotos e tiram o que você já tinha. E depois de perder o que você já tinha, cheio de dívidas e precisando de recursos, ainda vem as doenças para acabar com o restinho que você tem. A saúde, tão importante. Deus vai mostrar agora, Ele mesmo vai mostrar que Ele tem poder sobre as doenças, inclusive para tirá-las. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que Deus está falando, preste atenção porque agora é forte. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E aí, quer ouvir atento a voz do Senhor teu Deus? Eu sou o Senhor que te sara. Se você ouvir atentamente a minha palavra e guardá-la, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, não é o que é reto diante dos seus próprios olhos, porque hoje a sociedade está tão deturpada, que aquilo que a gente sabe que é errado, até as leis dizem que agora é certo. Aquilo que a nossa consciência mostra que está errado, vem até a justiça, os juízes, e dizem, não, não é mais errado não, pode fazer.
A nossa sociedade está assim. E Deus está dizendo, você tem que fazer o que é reto diante dos meus olhos, e não o que é reto diante dos teus próprios olhos ou diante da sociedade. Não aquilo que a sociedade está impondo como certo hoje, sabendo todos que é errado. Porque esse é o tempo da iniquidade e é necessário que todas essas coisas aconteçam, disse Jesus. A iniquidade nos últimos dias tem que se multiplicar. Mas não é porque a iniquidade está se multiplicando e tudo hoje é normal, até as coisas que sabemos serem erradas, não é por causa disso que você vai fazer o que é errado, porque a sociedade aceita agora, não tem problema nenhum. Deus está dizendo, se você ouvir atentamente a minha voz, e guardar a minha palavra, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios, eu porei sobre ti, nenhuma delas, porque eu sou o Senhor que te sara.